Boa tarde, companheiros. Antes de tudo, eu queria agradecer aos patrocinadores dessa reunião, Conserp Elevadores, ESG Contabilidade, Link Financeiro, RR Refrigeração, Casa Contente, P Comércio Pará e a Janice aí que está sempre nos ajudando. Hoje vamos ter o prazer de ouvir nosso amigo Valber Carvalho, falar um pouco aí da Irmã Dulce. Ele já deu uma prévia ali para mim, para o Bulhosa, então o negócio vai ser bastante interessante. É 1h quanto, Valber? Você tem que estar lá na 1h20, ele vai ter que estar lá na TV Cultura, então ele vai ter que sair para a Cultura, então até 1h20 ele vai estar conosco aqui. Então, para a gente não perder mais tempo, Valber, eu te convido aí para você assumir a tribuna ali para falar um pouco aí da Irmã Dulce para a gente. Gente, pode tirar a máscara para falar? Pode. Gente, boa tarde. Eu sou Valber Carvalho, jornalista. Tenho 61 anos, tenho 37 anos de profissão. Eu já trabalhei muito em Salvador, trabalhei em São Paulo e comecei em jornal e depois fui para a área de televisão. Nesse período que eu comecei na televisão, na segunda metade dos anos 80, eu tive a oportunidade de conhecer Irmã Dulce. Entrevistei ela algumas vezes e cheguei um dia mesmo a levar uma máquina fotográfica, que naquela época não era hábito as pessoas usarem máquina fotográfica. Eu tinha uma máquina usada, profissional, que eu comprei, e aí levei um dia na mochila dizendo: um dia, quando eu for entrevistar a Irmã Dulce, eu vou fotografar ela, porque eu tinha já uma certa curiosidade sobre ela. Para vocês, paraenses, povo da cidade de Belém, eu quero dizer que Irmã Dulce, para nós, cada vez mais para os brasileiros, Irmã Dulce foi uma heroína. E uma heroína no sentido maior da palavra, Eu confesso que eu estou aqui, a minha cabeça está a mil. Eu não saudei de uma maneira oficial a casa, o presidente Valfredo, a Rafael Bulhosa, que me convidou, e a vocês todos que estão nos assistindo. Então, desculpem esse lapso, mas é que a cabeça está aqui a mil. Bem, é um prazer estar falando aqui com vocês do Rotary Club Belém Sul. E, tá certo? Rotary Club de Belém Sul, tá certo? E eu preciso muito contar para vocês o que é que está havendo nesse momento para que nós estejamos aqui na cidade de Belém, a cidade mais católica do Brasil, trazendo essa mensagem de amor e de fé. Esse livro aqui, Além da Fé, A Vida de Irmã Dulce, ele é um fruto de uma pesquisa rigorosa. Quando eu entrevistava ela, que eu achava que eu conhecia a Irmã Dulce, e aí eu fui convidado para fazer um livro sobre uma personalidade baiana. A Assembleia Legislativa lá da Bahia me chamou. E eu estava na dúvida entre 3 personagens. E aí fui fazer uma entrevista com o museólogo, que é o responsável pelo memorial de Irmã Dulce. E uma entrevista de 2 horas, eu já saí de lá convencido que ela era a grande personagem para que eu fosse o biógrafo. Já existiam outras biografias, mas qual era a minha missão? Primeiro, eu era alguém que achava que sabia quem era ela. E ao fazer essa simples entrevista, gravada em áudio, eu descobri que eu não sabia nada dela. E aí veio como missão a seguinte coisa: era necessário eu fazer uma pesquisa à altura daquele ser de luz, daquela alma generosa, serva de Maria. Ela dizia que era uma filha de Maria, e, obrigado, a quem ela costumava atribuir ser o seu terceiro braço, a Nossa Senhora. Então, eu começo dizendo uma frase de 1949, no jornal Diário de Notícias, que define Irmã Dulce com uma frase apenas: Irmã Dulce é um exemplo dignificante que honra o cristianismo. E uma frase de 1948,
muito linda também, que eu gostaria que vocês refletissem sobre essa frase. Onde quer que haja dor, onde quer que desçam as sombras do sofrimento e da tristeza, uma luz surge das trevas, confortando, remediando, auxiliando. Deus não desampara o homem, mesmo quando não existe fé. E irmã Dulce é bem um instrumento de Deus, uma dessas luzes nas trevas. Mas, para vocês paraenses, eu tenho algumas novidades, além do que vocês já conhecem de irmã Dulce. Todos nós sabemos que ela foi uma grande alma, no sentido de acudir ao próximo. E até em determinado momento da pesquisa ficou muito claro que a descoberta de irmã Dulce é o amor verdadeiro, o amor crístico, transcendental, o amor profundo, é aquele amor que ama prioritariamente aqueles seres que ninguém quer amar. Essa foi a trajetória de irmã Dulce. A jornada dela foi uma jornada de dedicação a esses seres que a misericórdia humana muitas vezes não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir as lamúrias dessas pessoas. Mas aí todo mundo me pergunta, olha, irmã Dulce, ela ajudava as pessoas, ela ajudou muito, ajudou, mas era mais do que isso. Assim como o Rotary, que tem essa missão de amar e servir, irmã Dulce era uma promotora do ser humano. Então, é muito até interessante contar isso. Ela, certa feita, ela foi num programa de rádio muito famoso de Salvador, e aí as pessoas perguntaram a ela, disse, irmã, a senhora acode esses mendigos? Ela botava num carrinho de mão os mendigos e levava até uma Kombi que fazia o serviço para ela. É uma Kombi dela, né? E ela disse, meu filho, com aquela vozinha dela, você não vai acreditar. Nós pegamos esses homens, nós damos um banho forte neles, cortamos o cabelo, damos roupas limpas para que o médico possa fazer o atendimento. Depois de atendido, depois que ele é curado dos seus males, nós arrumamos um emprego para eles. Fazemos tirar foto, aí vai fazer a carteira de trabalho, aí ela está admirada falando para o radialista, você acredita que eles esquecem até que tinham sido mendigos um dia? Isso é muito lindo, né? Ela era essa promotora do ser humano e tinha como característica algo que eu acho que é muito difícil de encontrar. Ela foi uma líder entre homens desde 1934, quando ela se tornou freira. Um ano e meio depois, ela já era citada no jornal Correio da Manhã, da capital federal, que era o Rio de Janeiro na época, já pelo seu trabalho, já se destacando como uma liderança estadual no trabalho com os operários, de catequização, de evangelização, sendo que nos outros estados eram sempre homens, padres. O único estado que era uma mulher à frente disso era lá com Irmã Dulce, na Bahia. Então, ela começa a surgir como uma grande liderança feminina, num período em que a própria igreja quase não destinava um lugar relevante para as freiras. Ela surge, ela começa a interagir com governadores, com prefeitos e aí, logo depois, com presidentes. E é uma coisa assombrosa, a capacidade de conversa que ela tinha, e ela chegava ao ponto de ser uma espécie de vamos usar uma palavra que eu nunca usei, um camaleão social. Ela conversava com o homem mais rico da cidade e com o homem mais pobre da cidade. Ela entrava na casa da família mais rica ou do governador já sem pedir licença, ela já ia entrando. Daqui a pouco ela passava da cozinha para a sala e já ia conversando e todo mundo recebia ela maravilhado. E ia na casa da pessoa mais pobre da mesma maneira, ela ia entrando. Então, quando nós nos deparamos com essa pesquisa gigantesca que eu teria que empreender, uma coisa me veio à cabeça. Apesar de existirem muitos documentos, e nós, para fazermos esse livro aqui, Além da Fé, lemos 13 mil documentos. 13 mil documentos, sendo que 98% deles foram jornais de época, para que nós pudéssemos entender o ser e o seu tempo. Eu tinha que entender as dificuldades que ela viveu. Vocês aqui no Pará, a gente sabe que é um estado com uma população
ribeirinha muito grande, mas Salvador teve a triste reputação, triste ranking na década de 40, ter sido a cidade com o maior número de tuberculosos na faixa entre 20 e 29 anos em todo o mundo. No Brasil, Salvador era disparada, ela tinha mais de 700 casos por 100 mil, segundo lugar é Recife, com mais de 400, o resto era cerca de 200, e nos países mais ricos eram 80 casos para cada 100 mil. Salvador tinha mais de 700. Então, esse quadro de pauperização da cidade, o cacau, a Bahia era muito dependente do cacau, quando não vendia cacau, não se conseguia fazer nada. Então, o que me veio como missão? Primeiro, eu teria que entrevistar as pessoas que interagiam com Irmandúcia. E, gente, é preciso vocês entenderem, Irmandúcia, ao sair para uma simples saída do convento e voltar, ela interagia com pelo menos 30 pessoas diferentes. Eu estou fazendo um cálculo aqui bem reduzido. Ao sair, já tinham mendigos na porta, ela conversava, ela dava o dinheiro, aí, muitas vezes, ela estava sem carro. O taxista fazia de tudo para levá-la, já se antecipando a esse grau de santidade, e ela pegava esse táxi, ia na feira, os feirantes davam víveres para ela, sabiam da causa, e é muito interessante, um dia o mercado da Feira de Água de Meninos pega fogo, e muitos daqueles feirantes que ajudavam ela, isso é emocionante, foram para lá para ela ajudá-los. Então, uma lei do retorno, essa lei do amar e servir, essa roda de solidariedade, que a gente está em torno dela aqui com Rotary, com esse símbolo aqui mundialmente famoso, a gente entende que é uma grande engrenagem o nosso mundo. E ela fazia esse mundo rodar. Então, algumas pessoas me perguntavam assim, a irmã Dulce ajudava pessoas? Esse seu livro, Valber, é um livro de autoajuda? Eu disse, não, é um livro de alterajuda. Ele ensina você a ajudar outras pessoas. Porque o que ela fazia era colocar essa roda em movimento, a roda da solidariedade. E então, todo o tempo, o que irmã Dulce queria era ajudar você, e uma vez que você fosse ajudado, você aprender a ajudar outras pessoas. Essa era a síntese da missão dela, e ela tinha pressa. Então, uma mulher que desempenhava cerca de 18, 19 horas por dia para o seu semelhante, uma mulher que estava permanentemente alegre, você encontrava ela, imagine uma pessoa que cuida dos problemas dos outros, estava permanentemente alegre, como uma coisa mesmo santificada, não era uma coisa humana. E algumas obras que ela fez, alguns gestos que ela fez, são marcantes, porque eu acho que definem uma existência inteira. Então, uma certa feita, até então, 1940, ela tinha se tornado freira em 34, e em 1940, irmã Dulce, até então, ela seguia estritamente as ordens da congregação. A congregação a que ela pertence, a das Irmãs Missionárias da Imaculada Concepção da Mãe de Deus, nasceu aqui no estado do Pará. Nasceu na cidade de Santarém, em 1910, e quando a irmã Dulce estava tentando ser freira, que a vocação dela foi despertada aos 13 anos, ela já fazia uma caridade, quando chegava um mendigo, pedia que a mãe a ajudasse, mas aos 13 anos ela tem uma epifania. E nesse dia, a tia dela leva para um cortiço, e nesse cortiço ela vê toda a tragédia humana reunida num lugar só. Tinham tuberculoses terminais convivendo com crianças, alguns em hemoptise, descarrando sangue, e as crianças do lado, e aquelas pessoas sem futuro, em lugares mal divididos, sem ventilação, sem luz. E aquele dia ela tem a epifania aos 13 anos, ela volta para casa, e a tia dela, a família conta que ela chega a vomitar, e daquele dia em diante ela dá um depoimento depois que ela disse que nunca mais ela quis saber de outra coisa. Ela torcia pelo Ipiranga, que era o time mais tradicional da cidade, era o time dos negros, dos pardos, dos estivadores, e o Ipiranga era coqueluche, como se chamava antigamente, naquela década de 20, quando ela, então,
aos 13 anos, em 1927, ela diz: eu não quero mais saber de nada que não sejam pobres. Então, a escolha da congregação, ela se dá de uma maneira pela providência divina. No dia 13 de outubro passado, uma quarta-feira passada, completaram-se 90 anos que uma madre alemã, Rosa Schuller, teve um encontro com ela, que eu chamo aqui no livro de um encontro luminoso, e nesse dia ela decide que essa seria a congregação dela, porque ela, na visualização do apostolado dela, não seria jamais uma igreja encerrada entre paredes. Ela precisava que fosse uma igreja do mundo, e assim ela se transforma numa santa das ruas. Em 1945, Jorge Amado, ele descobre, ele presta atenção nela, e ele cita isso, um fato bem interessante, porque a irmã Dulce invadiu a igreja do Bonfim. E a igreja do Bonfim, como vocês sabem, é a igreja mais famosa da Bahia. E como é que uma freira poderia invadir a igreja do Bonfim e aquilo ficar sem reclamação? Porque era um lugar turístico, todas as pessoas queriam ir para a igreja do Bonfim. E o padre vai até lá e diz que ela não poderia ficar ali, que aquilo é uma região turística. Aí ela meio que coloca a questão numa espécie de um checkmate. Padre, eu não vou tirar os pobres daqui. Então, os pobres vão ficando por lá, e aí, vou ler aqui 2 parágrafos para vocês, se vocês me permitirem. Aquele apostolado dela estava provocando um verdadeiro checkmate teológico nas autoridades eclesiásticas. O povo a entendia. Mesmo desconhecendo as prédicas do Evangelho, os mais pobres percebiam na sua ação missionária algo de legítimo, reconheciam ali a existência de uma compaixão sincera pelos mais necessitados. Decorridos apenas 10 anos de prática religiosa, seu foco de luz continuava se ampliando e muitos já a veneravam. O escritor Jorge Amado, que era ateu, percebeu a presença daqueles milagres populares. Na primeira edição do seu livro Bahia de Todos os Santos, no distante ano de 1945, irmã Dulce tinha apenas 31 anos, fez a profecia: o povo baiano já a canonizou, o Vaticano irá canonizá-la algum dia, a Santa Dulce da Bahia. Então, para vocês terem uma ideia, aos 31 anos, ela vai viver até os 77, essa ação dela, essa capacidade de mobilização em prol do seu semelhante, já era algo que estava chamando a atenção até de intelectuais e como Jorge Amado, fazendo a profecia. Na sequência, ela vai tomando a sociedade de uma maneira inexorável. Mas ela tinha muitas dificuldades, viu, presidente? Irmã Dulce também viveu muitas dificuldades. Eu até faço um capítulo aqui chamado Quase Unanimidade. Todas as pessoas pensam que é tudo muito fácil para uma alma desse tamanho, mas ela não era entendida por todos. Algumas pessoas achavam que ela queria aparecer, ou que ela era muito rebelde, mas eu chamo a atenção de vocês o seguinte: todos os grandes santos da igreja foram rebeldes, foram transgressores das regras, e na cabeça de irmã Dulce, o que era? As regras eclesiásticas eram como um código civil, mas a Constituição para ela eram os ensinamentos de Jesus. Então, se ela fosse sofrer algum tipo de repreensão por chegar atrasada no convento, porque vocês sabem que as freiras têm um horário para chegar no convento, ela preferia ser repreendida, preferia ser admoestada, mas ela não deixaria de cuidar do seu semelhante. Ela dizia: não, eu sigo o que Jesus me ensinou. E outra coisa muito importante é que irmã Dulce não fazia acepção de pessoas. Ela não dizia: olha, se você é espírita, eu não converso com você. Se você pertence à religião do candomblé, eu não converso com você. Não. Ela entendia que o ser humano, bastava ele estar à frente, bastava ele estar dedicado à causa do amar e servir, que assim como é ensinado no Evangelho de Marcos, que diz: mestre, encontramos um ali que estava falando no teu nome, mas não é do nosso grupo, né? E aí, no Evangelho de Marcos, isso é muito claro: mestre, encontramos um ali que não é do nosso grupo, mas estava falando o seu nome.
e nós lhe proibimos. Aí o Jesus disse, não há ninguém que possa falar mal de mim, falar em meu nome e fazer algo contra mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então, nesse grande círculo, nessa grande roda da solidariedade, do bem, que a causa do bem é muito importante, eu destaco aqui para vocês que Irmã Dulce não seria nada sem Jesus Cristo. É fundamental nós dizermos isso, porque hoje parece que o nome de Jesus, eu até brinco dizendo, parece que caiu de moda. A gente vai no Natal, não se fala mais em Jesus. Então eu decidi que a última imagem desse livro seria a imagem de Jesus no quadro famoso A Divina Misericórdia, que é o quadro que chegou à mente da Santa Faustina, que foi depois canonizada pelo padre João Paulo II, que é uma freira lá da Polônia. Mas, voltando ao nosso livro, esse é um livro que algumas pessoas se espantam um pouco. Isso é um livro grosso, como é que eu vou ter tempo de ler esse livro? Gente, eu tenho uma produtora de vídeo, e eu sei que a gente hoje em dia não tem tempo mais para despender, o tempo está muito recortado. Então eu cheguei à seguinte conclusão, eu deveria fazer um livro-filme. Por quê? Porque um filme, hoje nós estamos mais facilmente atraídos para ver um filme do que ler um livro. Então eu fiz um livro-filme. Como é um livro-filme? Capítulos curtos. A cada 6 páginas acaba o capítulo. Se você quiser ler antes de dormir, você lê, vai dormir. Se empolgar, eu vou ler 12 páginas, vou ler 2 capítulos. E aí vem a coisa que parece com um filme. Assim como nas novelas, a gente às vezes está vendo na novela uma cena e corta aquela cena e vai para a casa de outra pessoa. Mas assim, na novela tem aquela coisa das locações diferentes. Você está conversando com alguém aqui, aí corta e aparece outra casa. A gente estabeleceu um critério para tornar o livro mais palatável, mais agradável. A gente conta histórias paralelas o tempo inteiro. Então, um capítulo, nós estamos falando do que está ocorrendo dentro da casa de Irmã Dulce. Essas aptidões, essas vocações. O capítulo seguinte, a congregação nascendo aqui no estado do Pará, na cidade de Santarém, essa congregação das Irmãs Missionárias. O capítulo seguinte, nós contamos o que está ocorrendo nas ruas da Bahia. A gente conta as dificuldades financeiras do Estado, a chegada de flagelados da seca, e a gente coloca essa situação econômica, política, social, para ambientar essa mulher, essa religiosa, esse ser de luz, dentro das condições socioeconômicas e políticas da época. E o capítulo seguinte, a gente conta o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A chegada da gripe espanhola no Brasil, que chega aqui pelo Pará, não, chega pelo Rio, mas vem ao Pará aqui, faz muitas vítimas. E a gente conta a situação, a guerra mundial, a que vai acontecendo, e a gente volta para a casa de Irmã Dulce. Então a gente fica assim, casa dela, congregação, situação da Bahia, situação de Brasil e mundo. Volta para a casa dela, então a gente está sempre tendo narrativas paralelas, e isso faz com que o livro se torne mais agradável, mais palatável. Além disso, 185 ilustrações, o livro está todo marcado, porque os livros, às vezes, a gente precisa achar uma página, e 185 ilustrações, a pesquisa iconográfica também é muito profunda. Nós fomos encontrar foto do famoso galinheiro, que dá origem a esse Hospital Santo Antônio, que hoje é o maior hospital SUS do Brasil, com mais de 2.200.000 atendimentos por ano. Tudo surge das ruas, ela invadindo as casas, ela invadindo depois a Igreja do Bonfim. Depois, quando ela era expulsa de todos esses lugares, ela resolve invadir o galinheiro do próprio convento, e ali ela abriga cerca de 60 mendigos, e aquilo vai crescendo, vai atraindo a ajuda de voluntários, voluntários de todas, voluntários médicos, enfermeiras e outro tipo de voluntários. A coisa foi crescendo de uma maneira muito grande, e é importante destacar para vocês aqui a ajuda que o Rotary deu em várias situações. Então, o Rotary da Bahia, os vários grupos do Rotary também foram muito atenciosos e muito colaboradores dessa obra, por causa do espírito, que é o mesmo
de amar e servir. Eu convido vocês, se alguém tem alguma pergunta, o meu tempo está ficando um pouco curto, porque daqui a pouco eu vou para o Sem Censura, daqui da TV Cultura, e às 4h de hoje, no Boulevard Shopping, na Galeria de Arte do 3º piso, onde antes era uma sala dedicada ao Sírio, lá no 3º piso. Nós vamos fazer o lançamento do livro, aqui em Belém. Na sexta-feira eu estarei em Santarém, que é onde nasceu a congregação. Então, eu vou ficar sexta-feira, sábado e domingo lá. Eu cheguei aqui ontem, sou bastante ligado a Belém, que a minha filha morou aqui até os 11 anos de idade, depois ela saiu do Brasil, mas eu conheço a cidade, vim trazer a minha esposa para conhecer também, a minha parceira, a minha assistente, é a pessoa que me filma para a internet, então é uma companheira de todas as horas. Eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se eu não pude atender à expectativa de vocês, eu peço desculpas, mas a minha cabeça está aqui num nível de elucubração muito grande, porque são muitas coisas para falar. Nós temos uma pessoa que reunia em uma só mulher, cerca de 7 mulheres diferentes. Ela foi mãe de mais de 1000 filhos sociais, e eu digo para vocês que uma percentagem ínfima desses meninos não conseguiu ser recuperada. Ela pegava pivete, que chamava pivete antigamente, um capitães de areia mais atrás, e ela recuperava esses meninos. Eu vou encerrar a minha palestra, se vocês me permitem, com um pequeno texto aqui do livro. Esse livro, para quem está chegando agora, Além da Fé, a Vida de Irmã Dulce, que é a mais detalhada biografia, que já não é uma coisa imodesta que eu estou dizendo, mas é mesmo, porque são 624 páginas, a metade da vida dela. Eu estou preparando a segunda metade, vou lançar no ano que vem. Aqui eu vou um pequeno trecho do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Abre aspas. Os molecotes atrevidos, o olhar vivo, o gesto rápido, a gíria de malandro, os rostos chupados de fome vos pedirão esmola. Praticam também pequenos furtos, parecem pequenos ratos agressivos, sem medo de coisa alguma, de choro fácil e falso, de inteligência ativíssima, soltos de língua, conhecendo todas as misérias do mundo, numa época em que as crianças ricas ainda criam cachos. Triste espetáculo das ruas da Bahia, podemos dizer hoje que é do Brasil, os capitães de areia, esses pequenos vagabundos, ladrões de 11 anos, assaltantes infantis, que os pais tiveram de abandonar por não ter como alimentá-los. Aí ele diz o seguinte: é um problema social que a caridade dos bons não resolve. Depois que eu coloco esse trecho de Jorge Amado, eu digo para vocês aqui o que acontecia com a irmã Dulce. Apesar de intensa, sua dedicação em prol dos necessitados estava apenas começando. Nós estamos falando aí de 1950. Ela vinha trabalhando primeiro com os operários, depois com os mendigos. Naquele momento, ela tensionava agregar mais um labor ao seu apostolado. Irmã Dulce queria viver a experiência de ser mãe, uma mãe social para acolher e educar milhares de crianças para a sociedade. As mocinhas voluntárias contavam que ela ia com frequência à Praia da Boa Viagem, da Ribeira, da Cantagalo e também à de Água de Meninos, todas na Cidade Baixa, somente para se encontrar com os meninos de rua, os chamados capitães de areia. Meu filho, o que é que você está fazendo aí? Ô, irmã, estou jogando capitão. Não sei se tem esse jogo aqui. Com pedras, com as pedras que a gente vai jogando. Ah, espere aí, deixa eu jogar com você. Absolutamente inovadora e surpreendente para uma freira no começo dos anos 1950, ela também jogava bola de gude. Para isso, sempre carregava um saquinho cheio delas no bolso do hábito, porque ela tinha humildade e alegria em sua alma. Os meninos se encantavam com aquela quebra de hierarquia. As mocinhas que a acompanhavam atestaram que a missionária também sabia jogar ping-pong e futebol. A voluntária Veneranda Lordelo garante ter visto Irmã Dulce, aos 38 anos, jogar bola com os capitães de areia na Praia da Boa Viagem. Aí o último parágrafo. Abre aspas. Depois,
Sentavam-se na areia, quando então ela lhes dizia umas palavrinhas. Ensinava-lhes a rezar o Pai Nosso e a fazer o sinal da cruz. Em seguida, convidava todos a ir ao convento para fazer uma boquinha. Iam para lá todos os capitães de areia, sem exceção, e colocavam-se ordeiramente na fila para tomar café com leite, pão, bolo e receberem muito carinho. Sem se darem conta, haviam sido capturados pelo amor puro, incondicional, metafísico, que somente a caridade, em sua plena essência, é capaz de criar. Essa foi, e chega a ser emocionante, ela foi, não, ela continua sendo, porque a obra dela se perpetuou, está viva, atende mais de 2.200.000 pessoas por ano, o maior hospital SUS do Brasil, e a gente conta aqui nesse livro, Além da Fé. Eu convido a vocês, se quiserem adquirir o livro, a gente tem uns aqui. Caso vocês em casa queiram adquirir, por favor, mande um e-mail, né, presidente? Não sei. A gente faz um pix. Eu acho que pode falar com o Rafael, né, direto. Né? Isso. O Rafael tem um contato de todo mundo. Pronto. A gente está à disposição de vocês. E quem puder ir ao shopping hoje, Boulevard Shopping, a partir das 4 da tarde, na Galeria de Arte, que é o antigo Espaço do Sírio, no 3º piso. Nós estaremos lá autografando. E após esse evento, nos dias seguintes, os livros estarão na livraria Lírio Mimoso, ali do lado da Basílica, da Igreja de Nazaré. Tá? Eu agradeço a todos, fico feliz com a oportunidade, honrado de estar falando para vocês, um público tão seleto e um público voltado para essa prática do bem e do amor ao próximo e do servir, que foi uma marca da vida de Irmã Dulce. Obrigado. Até antes de abrir, Rafael, até que horas pode ficar, Valber? Fico 1h20, né? Até 1h20, é. Tá, então a gente tem 10 minutos, não sei se... Acho que 10 minutos eu acho que é até muito tempo, até porque a gente vai comprar o livro ali, né? Pelo menos eu. Que bom. Né? Eu sou um entusiasta da vida dos santos, né? Ultimamente eu li alguns, eu sou devoto de São Francisco, Santo Antônio, e alguns outros. Né? Presidente, eu esqueci de dizer, Santo Antônio era o procurador de Irmã Dulce no céu. Então, tudo que ela fazia, ela dizia, Santo Antônio. Me permita, vou contar uma história de 15 segundos aqui, 20 segundos. Certa feita, Irmã Dulce disse para essas voluntárias do lado dela que ela falava isso até para meio que fazer uma pedagogia do milagre cotidiano. Ela dizia, minha filha, eu não tenho nada para dar para os doentes amanhã, para os meus pacientes aqui do hospital. Acabou a comida toda. Irmã, o que é que vamos fazer? Olha, minha filha, fique calma que Santo Antônio vai resolver. Ela foi para a capela dela e começou a rezar para Santo Antônio. O que ocorreu? Minutos depois, toca o telefone, e aí vem a voluntária, a mocinha que trabalha lá, irmã, tem uma moça que quer falar com a senhora agora. Minha filha, eu estou rezando. Porque muita gente ligava, às vezes pedia um conselho espiritual. Diga que eu estou rezando, que agora eu não posso. Ela está insistindo muito e disse que tem que ser agora. Irmã Dulce se levantou, foi ao telefone, diga, minha filha, o que você está precisando? Irmã, a minha filha, isso é a senhora da sociedade falando, ia casar agora na igreja de Santo Antônio da Barra, e Irmã Dulce estava rezando para Santo Antônio, que era o grande padroeiro dela no céu, e ela disse o seguinte, a moça, olha, a minha filha ia casar, o casamento foi desfeito, e o banquete todo está indo num caminhão-baú para a senhora. E ela agradeceu e olhou para as meninas e fez, você está vendo, minha filha, que eu lhe disse que Santo Antônio ia resolver? E era essa, isso era Irmã Dulce e a sua íntima relação celestial com Santo Antônio. Legal, eu recomendo a todo mundo que possa entender um pouco melhor dos santos, né? Porque uma coisa que você falou aí, Valber, eles eram conformados e, de certa forma, até inquietos, né, com a instituição. Né? Então, todos quebraram ali, de certa forma, alguma regra. Né? Isso. Mas legal, então, Valber, eu, em nome do Belém Sul, te agradeço muito, muito, foi muito boa. Pena que foi tão rápido, né? Mas fica o convite lá, eu só não vou lá porque eu vou sair daqui direto para uma reunião. Mas fica o convite lá, 16 horas, no Shopping Boulevard. No 3º piso. 3º piso. Galeria de Arte.
onde antes era o Sírio. Todo mundo sabe lá, a Galeria de Arte inaugurou agora, terceiro piso. A gente vai estar lá e atendendo todos que vierem. Começamos às 4 e vamos até o fim do shopping, até o fim do horário do shopping. E aí, pessoal, quem quiser, companheiros, tem os livros ali disponíveis, né? Já deixa um reservado ali para mim, que eu já vou lá pegar o meu. Já vou fazer o autógrafo, se for de seu interesse, já sai autografado. Certeza, claro. Foto para o Facebook, para o Instagram, para tudo. Né? Maravilha. Rafael, tem alguma pergunta por aí? Até para a gente gerenciar o tempo aqui, tem 5 minutos aí para dar o tempo do Valber. Não, então vamos fazer o seguinte, Rafael. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que mande aí para ti, né? E depois você encaminha aí para o Valber. Tá bom? Então, Valber, mais uma vez, obrigado. Muito boa a tua palestra, né? Quando você retornar em Belém, volte aqui conosco. Será um prazer, porque eu me senti muito bem. Eu por aqui, se fosse deixar, a gente ficava aqui mais uma hora. Com certeza. Obrigado, Valber. Obrigado, gente. Um abração. Companheiros, vamos para o almoço, né? Um momento de companheirismo e depois a gente retoma aqui.